O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Como que é mesmo aquela música que a gente cantou? Aquela. Onde o fogo não se apaga, onde o fogo... Vou cantar agora mais forte que o pessoal lá do fundo não ouviu. Eles falaram assim, não estou ouvindo. Como é que é? Canta para eles, me leva. A esse lugar me leva, a esse lugar onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga, onde o fogo não se apaga. Obrigado. Toda vez que eu precisar, vou solicitar vocês. O padre não acolheu no início da missa como uma gafe, mas saúda agora também os pais, os familiares dos nossos cursistas, dos nossos novos EJAs, nesta Santa Missa. Amados irmãos e irmãs, a nossa tarefa como igreja, numa solenidade da Santíssima Trindade, é em primeiro lugar lembrar ao povo de Deus o que nós estamos celebrando, ou quem nós estamos celebrando e por que nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Nós temos todo o aparato bíblico, todo o fundamento bíblico que nos ajuda a chegar um pouco mais perto do mistério que celebramos. Porque se é mistério, e a igreja afirma que a Santíssima Trindade, o dogma da Santíssima Trindade, é o maior mistério da nossa fé, e por isso o central, significa que contemplar totalmente enquanto estivermos aqui nesse mundo será impossível. Só conseguiremos contemplar o mistério por inteiro quando chegarmos no céu, e espero encontrar todos no céu. Inclusive espero eu chegar lá também, no céu, para encontrar todos vocês. E vocês vão falar: lá no mundo você não era um padre,
Você não estava lá naquele EJA que eu fiz? Porque se vocês não sabem, lá no céu não vai ter hierarquia de funções. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter irmão mais velho, mais novo, não vai ter marido, não vai ter esposa. Lá vai ser tudo irmão. Fraternidade total, na veia, lá no céu. Então, quando estivermos lá, nós conseguiremos olhar para o mistério acontecendo diante dos nossos olhos. Hoje nós não conseguimos, por causa do pecado que carregamos, por causa do tempo que vivemos. Por isso, meus irmãos, a igreja e as leituras de hoje nos aproximam um pouco mais do mistério. Vamos lá. Para a Santíssima Trindade ser um dogma e existir, em primeiro lugar, tem que haver alguma coisa muito segura, muito estável, algo que não muda, algo que seja perfeito, algo que não precise de acabamentos e aperfeiçoamentos, alguém que não precise de conversão como nós, para poder sustentar a Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? E é claro que nós estamos falando do nosso Deus, porque nós só temos um Deus, nós só adoramos a um Deus, nós só rendemos graças a um Deus, e este Deus é o responsável por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que podemos vir a ser. Deus é responsável no sentido de que, por causa da sua graça, nós conseguimos fazer as coisas na nossa vida. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a mão de Deus sobre nós, sustentando a nossa vida, sustentando a nossa história, nada seríamos. Não seríamos absolutamente nada. E essa é uma questão que nós jovens, precisamos sempre lembrar. Não é que porque eu sou jovem, ainda estou na flor da idade, que eu não preciso pensar no dia de amanhã, que eu tenho que ser inconsequente. Não. Eu tenho que lembrar, inclusive, que quem sustenta a minha jovialidade, que quem sustenta todas as etapas da minha vida, inclusive a juventude, é Deus, com a sua graça. Agora, o nosso Deus, o Deus que amamos, que adoramos, Ele é um Deus incomodado. Ele não é um Deus que criou e largou para a pessoa se virar. Não, agora eu vou criar o mundo, vou usar lá os 6 dias para criar, no 7º dia eu vou descansar, vou entregar na mão do homem o mundo para ele governar, e depois ele que se vire, não vou fazer mais nada. Deus não é assim. Por isso que o padre falava que Ele continua sustentando a gente, com a sua graça, com a sua misericórdia. E aí, para provar isso, o que Ele faz? Criando o tempo, criando o mundo, criando a todos nós e dando a nós a possibilidade de viver a nossa história neste mundo, Ele sabia que nós precisaríamos que Ele se revelasse a nós, para que nós não nos perdêssemos. E numa atitude de amor, para nos ensinar quem é Ele e do que Ele é capaz de fazer, Ele se manifestou ao longo da história por meio de 3 pessoas diferentes. Quem são essas pessoas? O Pai, vamos lá, o Pai, tá saindo, e Amém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na catequese, lá no básico do básico, a gente sempre vai lembrar dessas pessoas divinas como sendo 3 pessoas em um único Deus, porque nós só temos um Deus. Lembrem-se sempre disso. Mas sendo 3 pessoas em um único Deus, nós precisamos lembrar que o Pai é Deus, que o Filho
é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. Então eu posso adorar a Jesus Cristo, Padre? Claro, você deve. Eu posso adorar ao Espírito Santo, Padre? Claro, você deve adorar o Espírito Santo. E aí nós aprendemos sempre que o Pai é aquele que criou, que o Filho é aquele que salvou, e o Espírito Santo é aquele que santifica. Como se cada um passasse a existir num determinado ponto da história. Só que não. Quando o Pai está criando, o Filho está presente, porque Jesus é a palavra que sai da boca do Pai. Ele é o Verbo encarnado. Não sei se vocês já ouviram isso no Natal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o fato do Pai falar, faça-se, o Filho está presente. E o Espírito também estava presente, porque quando nós lemos o Gênesis, lá está na narrativa, o Espírito pairava sobre as águas enquanto tudo era criado por Deus. Isso significa... Peguei meia dúzia dormindo agora. Isso significa que as três pessoas, na verdade, sempre existiram. Só que nós não teríamos cabeça para entender as três de uma vez só. E aí, ao longo da história, uma por vez foi se revelando. A última ganhou a sua missão oficial domingo passado, em Pentecostes, o Espírito Santo. A missão de atualizar o mistério da salvação para nós, sempre. Deixando agora um pouco essa linguagem técnica, que era só para lembrar os adultos, porque nós jovens entendemos. Era só para lembrar os adultos do que é a Santíssima Trindade, um Deus uno, que se manifesta por amor para nos salvar em três pessoas distintas. Amém? O Pai é Deus? Tem que falar igual antigamente. Sim, o Pai é Deus. Vamos lá? O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então são três deuses? Quantos deuses? Muito bem. Além disso, dessa parte doutrinal do dogma da Santíssima Trindade, a relação dessas pessoas, ela nos ensina muita coisa. Ela nos ensina, por exemplo, o que deve ser uma família. Ela nos ensina, por exemplo, o que deve ser uma vida em comunidade. Ela nos ensina como deve ser daqui para frente a nossa vida com os amigos que fizemos. Ela nos ensina como nós vivermos com os outros. Porque se essas três pessoas se relacionam de maneira perfeita, é para dizer para nós que no céu será exatamente assim. E quanto mais nós nos esforçarmos para aqui no mundo, nós, obedecendo a Deus e a sua palavra, soubermos nos relacionar com obediência, com respeito, com o respaldo bíblico e dos mandamentos entre nós, mais perto do céu estaremos. Porque eu e vocês todos, irmãos, nós somos obras da Santíssima Trindade. Nas nossas veias, na nossa pele, nos nossos órgãos, na nossa corrente sanguínea e muito mais na nossa alma, o que está correndo é Santíssima Trindade, o tempo todo. Cada palavra que falamos, a Santíssima Trindade está sustentando. Cada decisão que tomamos, a Santíssima Trindade está tomando conhecimento. Cada passo que damos na nossa vida, sobretudo se são passos que estão conformes à vontade de Deus, é a Santíssima Trindade que está por trás nos direcionando. E nós precisamos ser devotos do Pai, devotos do Filho, devotos do Espírito Santo, para que Deus, na sua plenitude, nos receba no céu um dia. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão, rápido.
Teve gente que moscou feio. Vamos dar mais uma chance? O que vocês acham? Vocês foram rápidos, parabéns. Acordaram depois do tapa no banco. Quem aqui quer ir para o céu, levanta a mão rápido. Teve gente que ficou por fim. Não sei se vai caber. Segundo outros escritos, tem número limitado lá. São 144 mil só. Mas é mentira, tá? É mentira o que eles falam pra gente. Não tem só 144 mil lugares. O Senhor redimiu todos. Não foi alguns. Agora, tem aqueles que não querem, né? Que ficam engolindo mosca, dormindo na missa. E quando o padre pergunta quem é que você quer ir para o céu, dorme, tá? Né? Amados irmãos e irmãs, nós como igreja católica, por meio do 25º EJA, agora eu estou falando aos papais, às mamães, aos responsáveis, né? Porque é a hora do sapé-caiaiá. Falando aos senhores e senhoras, nós os ouvimos, nós os vimos, nós os percebemos. Você, pai e mãe, não pode só querer ouvir quando você quiser. Você precisa perceber o seu filho. E aí você deve estar agora, nesse exato momento, pensando assim: quem esse padre pensa que é para me ensinar a ser pai e a ser mãe? Eu sou padre, e se eu não te disser isso, ninguém vai ter coragem de dizer. E eu sou filho, não nasci do nada, de uma poeira cósmica. Também tive pai e mãe. Foi óvulo com espermatozoide que me fizeram. E Deus me deu a vida. Então eu posso te dizer com todas as letras: está na hora de você parar de pensar no seu próprio umbigo como pai, como mãe, que muitas vezes é machucado pela vida, não se trata, e por isso projeta no filho seus próprios problemas e ideais, e começar a perceber o seu filho, a sua filha, porque eles querem ser percebidos. E eles têm muito a dizer com os olhos, eles têm muito a dizer com as lágrimas, eles têm muito a dizer com o sorriso, eles têm muito a dizer quando estão com a cara enfiada na desgraça do celular, né? Porque vocês também têm culpa, não vem com essa. Eles têm muito a dizer quando estão isolados no quarto, sem ter amigos. Eles têm muito a dizer. E nós, como igreja, pedimos aos senhores, o trabalho que foi iniciado com eles nesse fim de semana, só vai poder ser frutificado se os senhores e senhoras colaborarem com isso. Então eu, como padre, eu te imploro, se você não sabe como, procure ajuda, procure a igreja, procure quem possa te ajudar, procure um profissional da área, seja da psicologia, da psiquiatria. Não é vergonha, irmão e irmã, não é vergonha, pai e mãe, procurar ajuda, para que você tenha uma família de Deus, na presença de Deus. Nós estamos proclamando nessa noite que as famílias desses jovens, elas serão restauradas em nome de Jesus. Nós estamos proclamando que nessa noite as brigas, os conflitos nas casas desses jovens, elas serão cessadas em nome de Jesus.